Olá, seja muito bem-vindo à Escola Preparatória de Moçambique. Eu sou Manuel Nhantende e juntos resolvemos o exame de admissão de Português 2 referente à Universidade Eduardo Mondlane, ano 2024. Esta é a terceira e última parte da nossa resolução, onde teremos como ponto de partida a questão do número 71 até a questão do número 80. Neste caso, é a última questão da nossa resolução. Caso não tenha acompanhado a segunda e a primeira parte desta resolução, é só clicar no link que deixarei anexo na descrição do vídeo, ou pode clicar no cartão acima ou nas retas finais depois de ter acompanhado a presente resolução. Ainda na descrição do vídeo, você pode fazer parte da nossa comunidade de aprendizagem no WhatsApp. O acesso é totalmente gratuito. E por fim, siga nossa página oficial no Facebook. O link de igual modo anexado na descrição do vídeo. Vamos avançar com a nossa resolução. Procedo com a leitura da questão do número 71, mas também respondendo a uma das dúvidas de um dos nossos acompanhantes ou estudantes no canal, onde perguntaram mesmo acerca de termos iniciado da questão do número 41. A pergunta foi feita na parte do número 1 da nossa resolução. No entanto, é um pouco lógica a dúvida do mesmo, porque a ideia era começarmos da questão do número 1. Mas lembrar que este exame é um exame do modelo integrado, o que significa que a questão do número 1 até a questão do número 40 são questões que foram anexadas no outro enunciado de outra disciplina, talvez seja de matemática ou de história, não sei. Por isso que esta resolução parte da questão do número 41 até a questão do número 80, o que significa que é a continuação de um outro enunciado de outra disciplina. É isso que nós chamamos de modelo integrado. Este modelo foi integrado para os exames da Universidade Eduardo Mondlane. Questão do número 71 diz o seguinte: sua vontade era de despir-se. E a questão é: o sublinhado é um pronome. Veja que o sublinhado é a palavra se, neste caso. Nos propõe 5 alíneas, como é de sempre. A linha A, indefinido. B, reflexivo. C, interrogativo. D, recíproco. E por fim, E, apassivante. Perceba que aqui existem vários conteúdos de destaque que se devem analisar ou estudar após a resolução do mesmo exame. O primeiro conteúdo, que é de saber o que são pronomes, e o segundo, de compreender acerca dos tipos de pronomes que a nossa questão nos proporciona. Para a nossa questão, temos em análise 5 tipos de pronomes, onde nos propõe um pronome indefinido. O que seria um pronome indefinido? Como o nome já diz tudo, pronome indefinido é um pronome vago. E o reflexivo, o nome também já diz tudo. Reflexivo remete-nos a refletir. Temos interrogativo, que é um pronome que nos remete à interrogação, a perguntas, a questões ou a dúvidas. Temos o recíproco, que nos leva à reciprocidade. E por fim temos o apassivante, que em algum momento pode ser confundido com o próprio pronome reflexivo ou recíproco, ou também pode ser confundido com o índice de indeterminação do sujeito. Contudo, olhando para a palavra se, a mesma remete-nos a um pronome reflexivo, o que significa que a vontade ou o termo em ação despir remete-nos a despir a si mesmo. Neste caso, a vontade de uma determinada pessoa não citada é de despir a ela mesma, neste caso, a pessoa. No entanto, quando nós trabalhamos ou quando falamos do pronome reflexivo, o mesmo deve lembrar-nos de situações em que a determinada ação, neste caso, volta a recair sobre o sujeito. E agora, professor, eu posso fazer confusão do reflexivo para com o pronome recíproco? Muito simples. Se o reflexivo é a reflexão, né, ou é o reflexo da ação exercida sobre o sujeito para com o mesmo sujeito, o recíproco é a ação recíproca, certo? Ação recíproca, como assim? O termo recíproco remete-nos à reciprocidade.
O mesmo que, como exemplo, o povo moçambicano ama o Venâncio Mondlane e o Venâncio Mondlane ama o povo moçambicano. Existe reciprocidade. Como é que nós podemos dizer a mesma situação usando o pronome se de reciprocidade? É muito simples. Venâncio e o povo amam-se. Perceba? Venâncio e o povo amam-se. O que significa que o Venâncio ama o povo e o povo ama o Venâncio. Então, aí nós temos um contexto de reciprocidade, enquanto que o reflexo é a própria emissão de si mesmo. Quando eu ouço o termo reflexivo, o mesmo lembra-me, vamos lá, quando você vai ver-se, quando você está de frente ao espelho. Muito simples. Esta é a ideia do pronome reflexivo, que é a mesma ideia que o termo despir-se nos remete. Mas também gostaria aqui de explicar um termo bastante interessante, uma ideia bastante interessante, que pode nos levar a marcar a linha E. Não estou a dizer que é a correta, estou a dizer que, se nós não prestarmos atenção, existe aqui uma vaga de erro. Como assim? Quando nós olhamos para o pronome apassivante, para o termo apassivante. Quando você olha para o seu verbo, para que o mesmo, neste caso, percebamos que o mesmo não seja apassivante, você deve ter a certeza de que o seu verbo é um verbo intransitivo. O que é um verbo intransitivo? Um verbo que não precisa de um complemento. Um verbo que por si só já completa a essência do seu sentido, o significado. Quando estamos perante um pronome apassivante, o verbo da sua frase deve ser um verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. Não dei aqui exemplos de outras linhas onde nós podemos ter alguns pronomes. Vamos lá começar com a linha C. O que seria um pronome interrogativo? Eu explicar aqui de forma implícita que o pronome interrogativo é aquele que nos remete à interrogação, a questões, a dúvida, a perguntas. São palavras sinônimas. No entanto, nós temos aqui alguns pronomes, como o pronome como, qual, quem, percebe? Usando destes pronomes, você consegue fazer perguntas. No entanto, essas pequenas palavras são chamadas de pronomes interrogativos, o que significa que, iniciando ou não iniciando uma frase, colocando o pronome no fim da mesma, ou melhor, tendo incluso um desses pronomes numa frase, você estaria perante uma pergunta. Pode ser a mesma, direta ou indireta, que será o que vamos ver na questão do número 73. Mas para alguns exemplos, eu diria o seguinte: quem venceu as eleições? Na frase quem venceu as eleições, perceba que a palavra quem é um pronome interrogativo, o que significa que a minha frase remete-me a uma pergunta, por mais que eu não termine a mesma com um ponto de interrogação, que seria um dos principais índices de uma pergunta, nós podemos perceber que aí eu usei um pronome interrogativo. Uma outra pergunta: qual será a finalidade das reivindicações? Perceba que a palavra qual é um pronome interrogativo. Eu usei a mesma para fazer uma pergunta. Temos mais outros exemplos, de fato. Mais outros exemplos. A passivante é quando nós temos o pronome se. Ok, já expliquei tudo já. Então, 71 temos a linha B como a linha correta. Professor, está levando muito tempo explicando uma questão. De fato, a ideia não é identificar a linha correta e avançarmos, mas sim usar das questões e das linhas para nós estudarmos. Sabemos muito bem que os exames estão próximos. Se não me falha a memória, dia 1 ou 2 vai ser realizado o exame de português na UEM. 72. Qual é a ação que marcou o desfecho do texto em análise? É uma questão relacionada à leitura e interpretação do texto. Como bem sabem, eu não resolvo questões relacionadas à leitura e interpretação do texto. Temos um vídeo que ensino a fazer a interpretação de um texto de forma rápida, sem que você tenha lido 100% do texto. Pode ler 50% ou 60% e você consegue concluir a interpretação do seu texto. 71. Oh, Luzinha,
Como é que eu posso? A pergunta é, esta frase, quanto ao tipo e forma, é. Veja que temos aqui 5 alíneas, como é de sempre. A linha A, declarativa, ativa, afirmativa. B, exclamativa, passiva, negativa, enfática. C, imperativa, passiva, afirmativa, neutra. D, interrogativa, ativa, afirmativa, enfática. E por fim, a linha E, interrogativa, ativa, afirmativa e neutra. Vou pedir para quem ainda não deixou seu gostei, para que eu faça agora. Isto nos ajuda de fato a crescermos quanto escola preparatória, assim como os nossos conteúdos terão mais credibilidade. E também os meus vão ser sugeridos para outras pessoas que de fato ainda não alcançaram este conteúdo. Então não hesite em deixar o seu gostei, você não perde nada e nos ajuda de fato a produzirmos mais conteúdos. Vamos lá. Aqui a ideia é nós falarmos acerca... É para nós identificarmos o tipo e forma, né, da frase Zuluzinho, como é que eu posso, tendo em conta as alíneas que nos foram proporcionadas. Muito simples esta questão. Vamos usar step by step, né, aquilo que eu chamo de passo por passo. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos analisar, diríamos assim, de forma, mas ok, isso que eu disse, step by step, passo a passo, tudo bem. A linha A, onde nos propõe declarativa, ativa, afirmativa, uma das primeiras coisas que nós devemos fazer é olhar se a nossa, analisarmos a nossa frase quanto ao tipo, tendo em conta essas alíneas. Primeiro, a sua frase é declarativa, essa pergunta que você deve se fazer antes mesmo de correr dizer, ok, eu tenho A, tenho B, ou D, ou E. Veja se a sua frase é ou não declarativa, é ou não imperativa, é ou não interrogativa, ou talvez seria exclamativa. E também você deve ter em conta que aquilo que chamaríamos de tipos de frases, existem regras específicas. Uma das principais regras que nos ajudam a respondermos quanto a este tipo de questão de forma fácil são os sinais de pontuação. Decorar os sinais de pontuação. Existem aqui 4 principais. O primeiro que seria o ponto, né? Ou melhor, o ponto final. O segundo que seria o ponto de interrogação. O terceiro que seria o ponto de exclamação. São 3 pontos. O que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer o seguinte. Todas as frases que são acompanhadas por um ponto, que no fim da frase nós temos um ponto de interrogação, a sua frase quanto ao tipo é interrogativa. Nunca seria declarativa, nem imperativa. Talvez, mas existem alguns gramáticos que defendem que existem frases imperativas que podem terminar com um ponto de interrogação. Só eu não sei qual é a razão de alguém fazer ou constituir uma frase imperativa com um ponto de interrogação, em vez da exclamativa, em vez do ponto de exclamação. Logo você percebe que as frases imperativas, elas devem terminar por um ponto de exclamação. Percebe? E as declarativas, elas devem terminar por um ponto final, né? Aprendi que chama-se ponto final, ou talvez ponto. Então, se você olhar para esses sinais de pontuação e perceberes que um dos mesmos recai sobre a explicação, você já tem a linha correta. Ou talvez você estaria próximo da linha correta, porque isto também vale. Vamos, eliminamos A de antemão. Não precisa querer saber se é ativa ou passiva. Eliminamos a linha B, onde nos dá uma exclamativa. A sua frase não termina com um ponto de exclamação, mas sim interrogação. O que nos diz que vamos olhar apenas para 3 alíneas. Ficamos com C, E e D. Agora, a ideia será de nós olharmos para essas 3 alíneas e olharmos os passos subsequentes. Quais seriam? Eliminamos C. Era antes de ver que vem imperativa. Então, ficamos com 2. Então, vamos olhar. Veja que o passo a seguir é, em ambas as alíneas, ou em ambos os passos subsequentes, vem ativa, ativa.
Então, o que você vai fazer? Você vai continuar. Mas atenção, você deve saber o que é uma frase ativa. Neste exame, eles deram ativa. Imaginemos que no próximo eles coloquem passiva. Então, quando falamos de frases ativas, estamos a falar daquelas frases em que a ação, né, é executada pelo próprio sujeito. Enquanto que nas passivas, a ação recai sobre o sujeito. Professor, o que é isto? Falaste língua inglesa? Não, ainda estamos na língua portuguesa. Eu diria o seguinte: os manifestantes venceram a causa, certo? Os manifestantes venceram a causa. Mas eu posso fazer com que, porque aí perceba que a situação é a causa neste caso. Não, eu posso também formular, esta está na ativa, os manifestantes venceram a causa. Por quê? Porque o termo manifestantes é o nosso sujeito, e o nosso sujeito é que executa a ação, é que faz a ação. Mas a ação pode recair sobre o sujeito. Qual é a ação? A ação vem depois do verbo. A causa foi vencida pelos manifestantes. Aí nós temos uma frase passiva, onde o sujeito deixa de exercer a ação, passa a sofrer a ação. Isto é que se chama frases ativas e frases passivas. Continuando, afirmativa. A questão continua sendo um calcanhar de Aquiles. Afirmativa. Professor, eu não sei o que é uma frase afirmativa. Muito simples. Vamos explicar isto olhando para o termo negativo. O que é uma frase negativa? Frases afirmativas são aquelas em que a ação é positiva. E frases negativas são aquelas em que a ação é negativa. Por exemplo, não quero aceitar o resultado. Veja que aí nós temos uma frase negativa, né? Uma frase afirmativa: eles aceitaram a derrota. É uma frase afirmativa, né? Ok, mas professor, está a dar exemplos de derrota, de aceitar, de situações positivas. Não é exatamente isto. Eu poderia dizer o seguinte: o professor chegou à escola. É uma frase afirmativa. O professor não chegou à escola. Quer dizer, as frases negativas, elas vêm sempre acompanhadas pelo termo de negação, a palavra não, certo? Certo. Agora temos a última análise, que seria neutra e enfática. Qual seria a linha correta desta questão? Esta questão leva-nos à linha D: interrogativa, ativa, afirmativa, enfática. Enfática, o que é isto de enfática, o que é isto de neutra? Muito simples. Frases enfáticas são aquelas em que a situação é enfatizada. Enfatizada em que sentido? Existe aí uma expressividade, né, quanto à situação. Vou já explicar. Vamos analisar a nossa linha, depois vamos olhar para outros exemplos, por mim, que serão criados de forma improvisada. Temos aqui: ô Luzinha, como é que eu posso? Veja que o mesmo enunciador poderia simplesmente dizer: ô Luzinha, como posso? Mas o mesmo usou como é que eu posso. Então, o termo aqui é que ele enfatiza a ação, neste caso. Você percebe que a mesma situação deve ser resolvida por quem é falado, que seria o Alcides. No entanto, quando nós temos uma frase neutra, é quando a frase é direta, né? Quando é direta, não existe aqui alguns desvios para enfatizar a situação. Eu mesmo que você discutir com a sua esposa, a mesma diz: você é que vai resolver o problema. Você é que vai resolver o problema. Perceba que aí existe um destaque, né, para com a pessoa que irá resolver o problema. Mas a mesma poderia ter usado uma linguagem neutra. Você vai resolver o problema, em vez de usar o termo é que, para dar destaque a quem resolverá o problema. Percebe? Então, temos 73, a linha D é correta. Vamos para a questão do número 74. O ditado mandante... leitura e introdução do texto. Questão do número 75. Das palavras que se seguem, apenas uma admite dois gêneros.
Assinale-a. Temos a acalmante, B montante, C mandante, D semblante e por fim E indivíduo. Não se esqueça de deixar o seu gostei, ok? Certo. Aqui nós devemos fazer o quê? Devemos assinalar, ok, nos dizem que apenas uma das palavras é que possui dois gêneros. O que é isto de possuir dois gêneros? É a mesma palavra poder ser flexionada, mas flexionada não no sentido literal. Flexionada em que sentido? É quando a mesma aceita ser colocado um artigo antes da mesma. E este artigo pode variar. Pode ser colocado um artigo no feminino e um artigo no masculino. Isto é que é chamado de palavra de dois gêneros. Gêneros é quando existe masculino e feminino. Por exemplo, você deve conhecer qual é o seu gênero. Se alguém pergunta qual é o seu gênero, você deve saber dizer se és homem ou és mulher. Vamos avançar. Qual das alíneas aqui não admitem esses dois gêneros que devemos aqui analisar? Vejamos que para nós percebermos isto é muito simples. Devemos colocar um artigo antes do nosso substantivo. Veja, temos calmante. Existe o calmante, certo? Certo. Existe a calmante? Não, não existe. O que significa que a palavra calmante não é uma palavra de dois gêneros. Existe o montante. Montante pode ser valor, mas também pode ser uma outra coisa que não sei. Mas não existe a montante, o que significa que a palavra montante não é uma palavra de dois gêneros. Existe o mandante e também existe a mandante. Quer dizer, mandante é alguém que manda as pessoas para fazer alguma coisa. Nas TVs, geralmente são pessoas que mandam para fazer crimes. Por exemplo, o mandante foi capturado pela polícia, mas também, e percebemos aí que quando dizem o mandante foi capturado pela polícia, percebemos que aí está a se falar de um homem, né? Alguém do sexo masculino. Mas se disseram o seguinte, a mandante foi capturada pela polícia, percebemos que aí está-se a falar de uma mulher, por causa do artigo, certo? Certo. O semblante existe, a semblante não existe. O indivíduo existe, a indivíduo não existe. Temos 75, a linha C como a correta. 76. Qual é o intruso? Intruso em que sentido? Você deve procurar uma palavra que não está, digamos assim, relacionada com as outras em destaque. O que significa que se a sua esposa diz o seguinte, vai fazer as compras, e você chega e diz, ok, comprei cebola, comprei tomate, comprei alho, comprei pimento, comprei 2 sacos de cimento e comprei um saco de arroz. Perceba que aí existe uma palavra estranha. Qual seria? 2 sacos de cimento. Por quê? Porque aqui nós temos um conjunto de como é que se chama isso? De ingredientes, mas não é o termo qual eu procuro, né? Diferentemente do saco de cimento, que é um material de construção. Então a palavra 2 sacos de cimento é a palavra estranha, é o intruso. É o mesmo que nós devemos fazer aqui. Só que no exame de admissão, eles não vão colocar esses exemplos que eu dei, de tomate, cebola, depois estão a facilitar para si. Vão procurar coisas estranhas, palavras que você não usa ou nunca usou. Vamos analisar. Temos bungalow, temos chalé, vivenda, cabana e fazenda. A palavra estranha neste conjunto seria a fazenda, mas tudo refere-se a casas, digamos assim, refere-se a residências. Mas por que a palavra fazenda é a palavra intrusa ou é a palavra estranha? Porque essas outras são pequenas residências, né? São casas não tão grandes, enquanto que fazenda é algo mais grande, que até temos aí machambas, percebe? Mas nessas outras alíneas, onde temos bungalow, chalé, vivenda, cabana, nós estamos a falar apenas de pequenas vivendas. Ok, eu construí meu 1 quarto e sala, acabou, that's fine. Mas aqui nós temos uma fazenda onde a pessoa vai construir
vamos lá, numa parte onde tem quartos, outra parte tem piscina, temos lá umas machambas, temos lá gado, temos lá etc, certo? Então, isto é que é uma fazenda. Fazenda não é simplesmente você ter um campo grande e começar a cultivar, não é fazenda. A fazenda tem residências, certo? Certo. Questão do número 77, como a última da nossa resolução. Última como assim? 78, 79 e 80 não vamos resolver, mas sim podemos discutir a mesma, caso seja do vosso interesse, nos comentários. Então vocês vão deixar as linhas corretas, vão debater aí e mais. Eu vou resolver até 77, de fato é a última questão desta resolução. Não espere por mais outra resolução referente a este exame, certo? Certo. Qual é o intruso? Como 77, temos A, patinar, B, correr, C, sentar, D, marchar e por fim E, andar. Como eu explicava na questão do número 76, você já tem em conta o que você deve fazer. Nesta questão é muito mais fácil explicar qual é o intruso. Patinar, ok. Correr, ok. Sentar, D, marchar e por fim é andar. O intruso aqui seria sentar, porque as outras situações, neste caso, falam de diremos assim, movimentos rápidos, enquanto que na linha C você tem algo que não seja uma ação, diríamos assim, apesar de que exerce força. Exercer força para sentar, é óbvio, uma e outra força. Não sou físico, mas acredito eu que existe uma força que deve ser exercida para sentar. Então, perceba que andar é um movimento, marchar é um movimento, correr é um movimento, patinar também é um movimento que exige força, enquanto que sentar é um simples movimento, diríamos assim. O que nos diz que este é um intruso, certo? Certo. Então, temos aí 77, a linha C, como a linha correta da última questão da nossa resolução. Agradeço por termos acompanhado até este minuto. Caso você tenha gostado da presente resolução, agradeço que deixe o seu gostei no mesmo. Inscreva-se no nosso canal, assim como ative o sino das notificações para que a cada novo conteúdo você seja o primeiro a ser notificado. Até a próxima resolução.